Muito bom dia, prezado telespectador. Segunda-feira, dia 1º de março de 2021, e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia nessa manhã que todo o Rio Grande do Sul amanheceu sobre a égide da bandeira preta. Beto Guidini, um bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021. Hoje, Dia Internacional da Proteção Civil e também Dia da Discriminação Zero. A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 1º, é a previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva é de 83%. A mínima foi de 18 graus e a máxima poderá chegar aos 27 graus. E à noite teremos também lua cheia. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira. Começamos pela região. A bandeira preta em Nova Prata. Veja o que pode funcionar. E pela Serra e o Planalto, a Prefeitura de Caxias do Sul intensifica a desinfecção de espaços públicos. E pelas notícias do Estado, o Estado terá chuvas escassas e irregulares nos próximos dias. E no caderno especial da saúde, a situação da Covid-19 em todo o estado do Rio Grande do Sul. E pela economia, a Caixa anuncia nova linha de financiamento imobiliário corrigida pela poupança. E na agricultura, o BNDES lança linha de crédito especial para o setor dos cerealistas. E pelo mundo, militares abrem fogo contra manifestantes em Myanmar. E no esporte, a primeira partida da final da Copa do Brasil, que o Grêmio perdeu ontem, e o início do Gauchão. E pela política, governadores iniciam negociação para comprar vacinas. E na atualidade, os 50 anos da obra-prima de Marvin Gaye, What's Going On. A gente conta pra você o porquê que esse disco marcou época. Dentro de alguns instantes, Monalise Canali trazendo informações diretamente da Prefeitura Municipal aqui de Nova Prata sobre como será essa Semana da Bandeira Preta. Ela estará ao vivo com o Dr. Guilherme, trazendo informações, inclusive, de como foi o final de semana no Hospital São João Batista. Afinal, vivemos um momento bastante delicado nesses dias, Beto. Começamos pelas informações aqui da região? Isso, começamos por Nova Prata. O decreto municipal atualiza o sistema de distanciamento controlado válido de 27 de fevereiro a 7 de março de 2021 aqui em Nova Prata. Atualizando o sistema de distanciamento controlado para o período de 27 de fevereiro a 7 de março e aplicado as medidas sanitárias segmentadas como forma de prevenção de enfrentamento à próxima causada pelo novo coronavírus e de outras providências. E também fica determinado que o município de Nova Prata segue as orientações do sistema de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul para uma prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, e serão aplicadas a bandeira preta conforme protocolo específico com as peculiaridades escritas no decreto. É um resumo para você do que está na página da Prefeitura sobre o que pode ficar aberto, o que pode funcionar e o que deve ficar fechado nessa bandeira preta. As restrições com vigência a partir de 27 de fevereiro estão aí listados. Por exemplo, salão de beleza, barbearia, manicure e similares devem permanecer fechados. Pet shops e similares, fechados. Missas, cultos e serviços religiosos podem funcionar com limite de até 10% do teto de ocupação ou, no máximo, 30 pessoas. Faxineiros, cozinheiros, motoristas e babás, jardineiros e similares poderão atuar desde que respeitado o limite de até 50% de trabalhadores, sempre que exceder o número de 4 funcionários. A educação infantil, as aulas presenciais seguindo os protocolos já adotados, pré-escola e anos iniciais, primeiro e segundo, atividades presenciais com os protocolos já adotados. Contudo, isso mudou nessa madrugada e a gente conta para você na sequência o porquê. Academias, centro de treinamentos e similares, fechados. Clubes sociais, esportivos e similares também devem permanecer fechados. Ensino fundamental e médio de maneira remota. Cursos e demais atividades de ensino de forma remota. O comércio varejista, itens essenciais,
Teleentrega, presencial, restrito e pague leve até às 20 horas. Uma pessoa a cada 8 metros quadrados, respeitando os limites do PPCI. Eventos de qualquer tipo, fechados. Seminários, reuniões corporativas e similares devem permanecer fechadas. Restaurantes devem servir no à la carte, no prato feito e no buffet sem autosserviço. Lanchonetes e lancherias, exclusivo teleentrega e pague leve até às 20 horas. Restaurantes de beira de estrada devem servir à la carte, prato feito, buffet sem autosserviço. Presencial restrito até às 20 horas, com 25% da lotação, permitindo o atendimento individual de transportadores de carga e passageiros sem restrição de horários e também por teleentrega. E o comércio varejista, as lojas com portas fechadas, teleentrega, teleatendimento com um trabalhador a cada 8 metros. Os bares devem permanecer fechados. Esse é o resumo que nós temos para passar para você do que pode e o que não pode funcionar aqui em Nova Prata. Quanto às escolas, nós vamos conversar na sequência. Nessa última madrugada, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu as aulas também nos anos iniciais aí das crianças que estavam destinadas a ir para a escola presencial. Estão suspensas essas atividades e as escolas também permanecem fechadas apenas no ensino remoto. Isso mesmo, Thiago. Agora, seguindo as informações sobre Nova Prata, atenção para o agendamento da vacinação contra a Covid-19, idosos de 81 anos ou mais. Idosos com 83 e 84 anos, começa a vacinação amanhã, terça-feira, dia 2 de março. Idosos com 81 e 82 anos, na quarta-feira, dia 13 de março. E a vacinação será no posto central, na rua Flores da Cunha. Os idosos poderão ser vacinados sem sair dos seus carros para evitar aglomeração. O horário da vacinação será das 8 horas às 11h45 da manhã e na parte da tarde das 13h30 às 15 horas. E é necessário apresentar os documentos: carteira de vacinação, se tiver, documento com foto, CPF ou RG, e comprovante de residência, exemplo, a conta de luz ou a conta da água. E agora falando para Cotiporã, a cidade recebeu na última sexta-feira 140 doses de vacina que serão destinadas aos idosos entre 80 e 84 anos, na etapa seguinte de vacinação. As doses foram enviadas pela 5ª Coordenadoria Regional e pertencem aí à fabricação da Oxford AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz, destinados aos idosos. E 30 doses que também compõem aí da Fundação Butantan, totalizando 140 doses. A vacinação ocorrerá em 4 e 5 de março, próxima quinta e sexta-feira, na Unidade Básica de Saúde, das 8 às 16h30, sem fechar ao meio-dia. E ainda continuando falando de Cotiporã, em Brasília, o prefeito Ivaldo busca recursos para Cotiporã. Na segunda, quinta-feira, o prefeito municipal de Cotiporã, Ivelton Matheus Ardo, esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, levando as demandas do município e buscando recursos a fim de garantir o desenvolvimento do mesmo. Na oportunidade, visitou o gabinete de aproximadamente 20 senadores e deputados federais, onde pôde solicitar apoio ao município, encaminhar projetos que estão em andamento e criar laços a fim de garantir parceria entre Cotiporã e as autoridades federais. E em Vila Flores, o prefeito Evandro Brandalize fez um pedido e um apelo à população. Ele disse, abre aspas, infelizmente estamos vivendo casos de coronavírus que aumentam rapidamente e sabendo que não há mais leitos de UTIs disponíveis nos hospitais que estão acima dos seus limites. Então ele pede ao povo de Vila Flores, queremos a colaboração de vocês para entender que, primeiro, não somos nós que estamos fechando ou restringindo os estabelecimentos. A ordem é superior e nenhum município no estado pode descumprir. Segundo, o momento nunca esteve tão crítico e agora é hora de pensarmos na saúde da população. Recado do prefeito de Vila Flores. E nesta semana, Veranópolis apresentou grave piora dos indicadores epidemiológicos. Na semana toda, o Rio Grande do Sul viu diante de seus olhos a piora significativa dos indicadores epidemiológicos e o avanço acentuado da Covid-19. Em Veranópolis não foi diferente. Recordes negativos marcaram os últimos dias no tocante ao número de casos e testes aplicados, bem como o aumento de procura por atendimento.
Além dos números críticos em comparação com todo o período da pandemia, o que preocupa é o agravamento diário dos dados. Casos ativos, exemplo, aumentaram de 76 na última sexta-feira, dia 19, para 207 no dia 26 de fevereiro. E a média móvel de casos positivos também passou de 21 na última semana para 46. O ponto mais crítico, ademais, foi a procura de atendimento. Seja por receio, seja por sintomas, houve uma lotação do posto de triagem respiratória da cidade na segunda-feira, dia 22. E a equipe precisou ser ampliada de forma emergencial. E também em Veranópolis, o prefeito e médico Valdemar De Carli deu entrevista afirmando que, abre aspas, a fiscalização será extremamente rígida, fecha aspas, afirmou o prefeito sobre o cumprimento dos rigores do decreto estadual. Segundo o decreto, prisões em flagrante poderão ser aí realizadas caso haja descumprimento das medidas. E o prefeito De Carli adianta: as pessoas que souberem de algum encontro, liguem para a polícia. Vai haver uma fiscalização extremamente rígida por parte da prefeitura e dos órgãos de segurança pública. Na cidade, vamos bloquear todos os pontos onde existam aglomerações. As pessoas precisam se cuidar, elas podem receber ordem de prisão em flagrante, afirmou o prefeito. E uma notícia boa para Veranópolis também. 3 poços artesianos serão perfurados em Veranópolis. Na tarde da sexta-feira, dia 26, estiveram em Porto Alegre os vereadores João Guilherme Mazeto, Rodrigo Costa, juntamente com o secretário parlamentar do deputado Danley e o presidente do PSD de Veranópolis, Moisés Pertile, reunidos com o superintendente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, Charles Moraes Barragan. Na ocasião, foi confirmada a perfuração de 3 poços artesianos no município para sanar o problema de estiagem e atender a demanda das comunidades. Foram para Nossa Senhora da Auxiliadora, São Francisco do Retiro e também Reserva Ecológica da Usina Velha. E falando sobre o andamento de obras em Veranópolis, a linha Santo Antônio da Segunda terá acesso asfaltado. Conforme informações da Prefeitura Municipal, seguem as obras de realização do asfalto na linha Santo Antônio da Segunda, por meio de recursos federais destinados a Veranópolis pelo deputado Márcio Biol, que no valor de R$500 mil serão asfaltados 2 quilômetros e 200 metros a mais na estrada do interior do município. E agora, ao vivo conosco, diretamente da Prefeitura Municipal de Nova Prata, Monalise Canali, com informações atualizadas sobre a bandeira preta, na companhia do Dr. Guilherme. Mais alguém aí contigo nessa manhã, Monalise? Um bom dia para vocês. Monalise está sem áudio, ela ainda não chegou na Prefeitura, está na rua. Quando ela retornar com o áudio, nós abriremos a chamada. Seguimos com as informações, Beto? Isso mesmo, Thiago. Lembrando que agora são 8 horas e 15 minutos. Mais uma tentativa de homicídio em Veranópolis. Pelo 4º dia consecutivo, Veranópolis registra tentativa de homicídio. O caso mais recente ocorreu por volta das 23 horas e 30 minutos no sábado, dia 27, no bairro Santo Antônio. O caso está sendo registrado em órgãos de segurança. E as informações iniciais dão conta que um homem ficou ferido. Informações para Guaporé. Um homem foi preso por maus tratos aos animais. A informação é que, após uma denúncia, os órgãos de segurança fizeram uma inspeção e no imóvel localizado no bairro Conceição foram encontrados cães desnutridos, cartuchos e apetrechos para utilização para caça. E agentes da Delegacia da Polícia Civil de Guaporé, em conjunto com a ONG ProtegendoAnimais.com e o Poder Público, fizeram a fiscalização e o homem foi preso em flagrante, num caso muito semelhante, conforme nós noticiamos no começo do ano, que ocorreu em Veranópolis. Te recorda, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora nós vamos para as notícias da Serra e do Planalto. O Hospital Taquini pede que familiares não façam visitas a pacientes internados. Com o agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul, muitos hospitais do estado encontram-se sem leitos disponíveis. Na tarde de sábado, dia 27, o Hospital Taquini solicitou que familiares e comunidade não façam visitas a pacientes internados. Isso porque é um grande aumento da contaminação pelo coronavírus. E no momento o Taquini opera acima da sua capacidade, com mais de 100% de ocupação de leitos de UTI. Exatamente, situação bastante complicada. E em Caxias do Sul, foi decretado novamente situação de calamidade pública.
A regra terá validade por 60 dias a contar da publicação, que foi na última sexta-feira. A Prefeitura decidiu optar por essa ferramenta aí que está disposta no ordenamento jurídico para que pudesse enfrentar essa situação dessa onda crescente do coronavírus, que é chamada aí de segunda onda. Pelo decreto, a administração das entidades da administração municipal ficam autorizadas a adotar medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do Poder Executivo ao enfrentamento da pandemia. E segundo Caxias, também a Prefeitura intensifica a desinfecção de espaços públicos. Na busca incessante por frear a disseminação da Covid-19, a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio de secretarias da Saúde, SMS da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SUSIMAPA, juntamente com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, intensificaram as ações de desinfecção de espaços públicos. Desde abril, a Vigilância Ambiental realiza sanitização interna de prédios públicos da grande circulação de pessoas, como as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento e a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, as Secretarias de Educação, Trânsito, Transporte e Mobilidade, Obras e Serviços Públicos, o prédio da Guarda Municipal, o Centro Especializado de Saúde, entre outros. De lá para cá foram utilizados 360 litros de peróxido de hidrogênio, que após a diluição produziram 36 mil litros de produto aplicados por meio de pulverizadores constais. E informações sobre a fiscalização em Caxias do Sul. Estabelecimentos foram multados no último sábado, após as 19h30, quando as equipes saíram a campo para fiscalizar. Participaram a Guarda Municipal, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria do Meio Ambiente, a Fiscalização de Trânsito e a Secretaria de Urbanismo. Na área central de Caxias, 6 estabelecimentos foram multados por estarem descumprindo os regramentos da bandeira preta e foram feitas 20 notificações por consumo de bebida alcoólica em local público sem uso de máscara. Além das vistorias, a direção aí do órgão de fiscalização acrescenta que foi feita a dispersão de pessoas que estavam na Praça Dante Alighieri e na Lagoa do Risso e em algumas praças menores dos bairros. E, segundo o portal Petronews, um dono de cervejaria de Caxias é levado para a delegacia após atender clientes depois do horário permitido. Na noite da quinta-feira, as forças de segurança e fiscalização realizaram visitas a 26 estabelecimentos para averiguar o cumprimento do regramento e medidas de prevenção da Covid-19, como o uso de máscara, limite de ocupação dos locais e horário limite de atendimento. A ação contou com a participação da fiscalização da Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Trânsito, Guarda Municipal e também Polícia Civil. E olha, Beto, apesar de tudo que está acontecendo, de todos os apelos, a Brigada Militar flagrou 2 festas clandestinas em Farroupilha na madrugada do último sábado para domingo. Semelhante a essas situações, ocorreram uma por volta da 1h45 da manhã na Capela de Santo Inácio, onde 20 pessoas festejavam, e a outra às 13h30 da madrugada na linha Caçador, interior de Farroupilha, e as 2 festas foram interrompidas. Alguns convidados acabaram fugindo e os que foram identificados receberam autuação por parte das autoridades. Com tudo o que está acontecendo, parece ser um egoísmo bastante elevado querer fazer festa nesse período em que os hospitais encontram-se lotados, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora, segundo o portal Leove, um homem que divulgou nudes da ex é condenado a 4 anos de prisão em Caxias do Sul. Um homem de 26 anos que descumpriu medidas protetivas e divulgou imagens pornográficas da ex-namorada em 2019 foi condenado a 4 anos de prisão em Caxias do Sul. A decisão foi proferida ainda em 2020, mas transitou em julgado na semana na comarca caxiense. De acordo com o despacho, o juiz Emerson Jardim Kaminski, o ex-namorado que a ameaçava, descumpre medidas protetivas, perturba a tranquilidade e divulga e transmite vídeos íntimos de o ex-casal e expõe a vítima sem o consentimento dela, evidentemente que causa temor, medo e forte abalo psicológico, dispensando com isso a prova mais evidente.
E agora informação para Lagoa Vermelha que a gente recebe. No último sábado, uma carreata de comerciantes pediu a abertura das lojas no comércio de Lagoa. O objetivo era protestar contra as medidas anunciadas pelo governo do estado dentro do decreto de distanciamento controlado da bandeira preta, que ordenou o fechamento do comércio. Na informação, os varejistas e comerciantes disseram aí que não estão satisfeitos, né, com essas regras, e os empresários do comércio defendem que a ideia não é por causa do comércio que ocorrem as aglomerações e que podem trabalhar com um sistema de controle de público. Polêmicas em torno dessa situação complicada que nós passamos da bandeira preta, né? Os comerciários querem defender o seu lado do funcionamento das atividades. De outro lado, nós temos a situação hospitalar, que está bastante agravada. A disseminação e contaminação do vírus aumentou bastante. E no meio de tudo isso, a gente tem que esperar os dias passarem para que a contaminação biológica diminua. E agora nós vamos para as notícias do estado, Thiago. Começamos pelo portal Notícias do UOL. Pela primeira vez, o governo gaúcho classifica todo o Rio Grande do Sul como gravíssimo para a Covid. Pela primeira vez desde o começo da pandemia do Covid-19, o governo gaúcho classificou o Rio Grande do Sul como situação gravíssima para a Covid-19, chamada de bandeira preta. Na semana passada, 11 regiões do estado já haviam sido marcados desta maneira. Entre elas estava Porto Alegre, que estreava na categoria. E a bandeira preta de contágio da Covid-19 é considerada a fase mais restritiva de combate ao coronavírus. E segundo o governo do estado, indica altíssimo risco para o esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de disseminação do vírus. E ainda não foram repassados à imprensa detalhes de alguma possível mudança. E aí, falando do clima para os próximos dias, agora março está começando no estado, o verão vai se despedindo gradativamente. O estado terá chuvas escassas e irregulares nos próximos dias. Nos próximos 7 dias, as chuvas permanecerão num baixo volume e de forma irregular no Rio Grande do Sul, de acordo com os boletins integrados divulgados pela Secretaria de Agricultura. O tempo será seco até o começo dessa semana, com nebulosidade variável e temperaturas elevadas, sendo predominante na maioria das regiões, além do litoral norte, serra, nordeste, campos de cima da serra. A circulação de umidade do mar para o continente mantém a possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente no período da tarde e no comecinho da noite. Essas são as informações para o clima nessa semana, que se tornará instável, e lá fora a gente já vê o reflexo. Hoje de manhã a temperatura já diminuiu um tanto em relação a ontem, o céu está nublado e tem um ventinho gelado circulando, Beto. Isso mesmo, Thiago. Segundo agora nas notícias do estado, um silo de grãos se rompe em Erechim. Um silo carregado de grãos da cerealista Rigo de Capoeirê, interior do Erechim, se rompeu. Toneladas de cereais ficaram esparramadas. Um carro que estava perto foi esmagado pela estrutura. As causas ainda não são conhecidas. E conforme informações técnicas, quando se inicia uma descarga de um silo, em um dos momentos mais críticos, se começa pelo centro do silo, o movimento de grãos descendo vai forçando os outros para as laterais. E se tiver alguma parte da estrutura com problema ou alguma chapa com desgastes, pode acontecer o rompimento, Thiago. E foi o que aconteceu em Erechim, mas ninguém ficou ferido, danos apenas materiais aí na recuperação dessa área do cerealista. E a FEPAM divulgou no último final de semana o último boletim de balneabilidade da temporada de verão, ou seja, aqueles dados da onde dá para tomar banho. De todos os dados coletados, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental não recomenda 3 pontos. Em São Francisco de Assis, o balneário de Jacaguá. Em São Francisco de Assis também, o balneário de Poço das Pedras, e em São Lourenço do Sul, a Praia do Camping. E a tabela completa está disponível no site da FEPAM. Verão vai mesmo dando seu adeus, né, Beto Guidini? Isso mesmo, são quase as águas de março, né? As águas de março. Verão. E segundo o portal Correio do Povo, um filhote de baleia encalha em Nova Tramandaí. O corpo de um filhote de uma baleia jubarte apareceu encalhado na praia de Nova Tramandaí, na zona sul de Tramandaí. Na manhã de ontem, domingo, o animal apareceu perto da guarita 162 dos guarda-vidas. Homens da Patrulha Ambiental da Brigada Militar estiveram averiguando a situação junto com funcionários da Prefeitura
para enterrarem o corpo. E de acordo com o Centro de Estudos Costeiros da Marinha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a presença desses animais na costa gaúcha vai se tornando cada vez mais frequente, já que a população da espécie está crescendo bastante nas últimas décadas. Muito bem, boas notícias, claro, pelo crescimento das populações de baleias, mas má notícia aí, esse filhote que acabou se perdendo e encalhando e vindo a óbito. E falando ainda do litoral, no final de semana, uma cena incomum, as bandeiras pretas voltaram a vigorar nas guaritas dos salva-vidas para alertar sobre a pandemia. Os guarda-vidas estão atuando aí para cumprir os protocolos do distanciamento controlado e as bandeiras pretas voltaram à guarita. Quem lembra do tempo aí de que tinham a regulação de bandeiras, né? Era a verde, a amarela, a vermelha, e quando tinha bandeira preta ninguém entrava na água. O mar estava tranquilo no final de semana, mas a bandeira era por conta da situação do coronavírus. É exatamente isso, né? Segundo as bandeiras pretas, voltam às guaritas do guarda-vidas para alertar sobre a pandemia. Depois de 15 anos, as guaritas de guarda-vidas voltaram a sinalizadas. Neste sábado, bandeira preta no litoral do Rio Grande do Sul. Dessa vez, o objetivo não é indicar as condições do mar, mas sim sobre o risco de contaminação pelo coronavírus, né, Thiago? Exato, a gente falou da fiscalização em Caxias do Sul, no litoral também ocorreu fiscalização. 166 estabelecimentos foram encontrados abertos aí no litoral e foram notificados para encerrar suas atividades depois da hora. Nos municípios de Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí, Imbé, Arroio do Sal e Torres, a Força Tarefa fez um pente fino em todos esses locais. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com as informações da saúde aqui no Rio Grande do Sul. Monalise Canali está em deslocamento para fazer uma chamada ao vivo com o Dr. Guilherme. Fique conosco e a gente volta já já. Agora são 8 horas e 29 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Retornando ao vivo para você com o Conecta News nessa manhã, e agora a gente fala sobre a situação aqui da área da saúde, em que o Covid-19 se espalhou de forma bastante expressiva nos últimos 7 dias e levou até a bandeira preta. Mas antes disso, Beto, conta para nós como é que está o clima lá fora. Tiago, hoje, dessa segunda-feira, dia 1º de março, a previsão de sol aqui com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva é de 83%. A mínima foi de 18 graus e a máxima poderá chegar aos 27 graus. E à noite teremos lua cheia. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E nós vai seguindo com as nossas informações, então, Tiago. Então essa vamos notícia lá. É bem importante. É bem importante. Antes disso, um abraço para o seu João Luiz da Costa, para a dona Carmen Corso e para a dona Maria Dolores, que estão nos acompanhando agora. Mas a notícia saiu, ontem era quase 23h30, quando a informação foi vinculada pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ontem à noite foram suspensas as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Quem atendeu o pedido foi a juíza Rada Maria Metzer Kepes Zaman, da primeira vara da Fazenda Pública da capital, numa ação civil pública ajuizada pela Associação Mães e Pais pela Democracia e pelo CEPER Sindicato contra o Estado do Rio Grande do Sul. A magistrada decidiu que os números trazidos na atual fase da pandemia não trazem segurança para os profissionais da educação e foi considerada a situação de extremo risco vivenciada, mesmo levando-se em conta que as crianças de pequena idade apresentam menos riscos à doença, os profissionais estariam se colocando diante dessa situação. Por isso, por ordem judicial, desde ontem à noite estão suspensas todas as aulas que seriam presenciais aos anos iniciais aqui no Rio Grande do Sul. É importante que você, pai e mãe, informe-se com a escola ou a instituição de ensino que seu filho iria frequentar, quais que são os protocolos adotados a partir de agora. Agora são 8 horas e 36 minutos. Daí nós seguimos com as notícias aqui sobre o Covid. O Rio Grande do Sul aciona o último nível de plano emergencial e hospitais devem utilizar todos os espaços para atender casos de Covid. Segundo, diante da ocupação superior a 90% dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul e de números negativos que aumentaram a cada novo dia, a Secretaria da Saúde, a SES, acionou na quinta-feira o último nível da fase 4 do plano de contingência hospitalar, montado no início da pandemia. Esta é a maior taxa de ocupação até agora. Uma situação de extrema gravidade, será necessário a utilização de espaços disponíveis em cada instituição da rede hospitalar do Estado, explicou o diretor do Departamento de Regulação Estadual, Eduardo Exalte. E as informações é que o governo, no último dia 25 de fevereiro, repassou 68 milhões de reais a mais de 200 hospitais filantrópicos de todo o estado do Rio Grande do Sul, como forma do repasse dos valores de convênios firmados no mês de janeiro. O pagamento auxilia o caixa das instituições. Agora, Beto, a gente faz uma
retrospectiva aí de como que está a situação dos hospitais em todo o estado do Rio Grande do Sul, a partir das notícias que nós recebemos. Começamos por onde, Beto? Começamos por Nova Prata. O Hospital de Nova Prata amplia leitos para casos de Covid-19 para suportar a grande demanda. Com o agravamento da situação da pandemia de Covid-19, a maior procura nos hospitais está sendo observada em todo o Rio Grande do Sul. Em Nova Prata, a situação não é diferente. Com o grande aumento da procura pela Casa de Saúde por pacientes com sintomas respiratórios ou confirmados para a Covid-19, a Casa de Saúde precisou ampliar seus leitos destinados a casos do vírus. Em uma organização prévia, havia sido separados 15 leitos para esses casos. E as informações do Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. O hospital está com 106% da capacidade de ocupação dos leitos de UTI. A preocupação está também situada nos leitos clínicos. A taxa de ocupação dessa estrutura já chega na margem de 105%, ou seja, o Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, também encontra-se superlotado nesse momento. E segundo o Petronews, Caxias do Sul conta com 20 leitos disponíveis no Hospital de Campanha. Caxias do Sul conta com 20 leitos disponíveis no Hospital de Campanha. Dos 49 leitos do Hospital de Campanha, 29 estão ocupados e 20 estão livres. No entanto, o executivo caxiense informou que, diante da atual situação enfrentada pela rede hospitalar, com lotação perto do esgotamento e o aumento das internações por síndrome respiratória aguda grave, a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul reitera o alerta para que todos os cuidados para prevenir o contágio pelo coronavírus sejam mantidos e também reforçados. E em Porto Alegre, pelo segundo dia consecutivo, a capital passou da margem de 100% de ocupação dos leitos de UTI. 858 pessoas estão internadas, sendo mais da metade diagnosticada com Covid-19. A capital ultrapassou na manhã do último domingo a margem dos 100%. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. É o segundo dia seguido que o sistema de saúde de Porto Alegre entra nessa margem de colapso. E segundo o portal Martin Berendt, o sistema do limite hospitais do Vale dos Sinos comunicam o esgotamento de atendimentos. No sábado, a situação da lotação dos hospitais gaúchos chegou muito grave. E no sábado, várias casas de saúde estão com os leitos de UTI lotados ou superlotados. Também os leitos clínicos para pacientes que estão em situação de saúde tão difícil começaram a faltar em algumas instituições. Para o leitor ter uma dimensão da que está ocorrendo, faz uma simples comparação com de sexta-feira. E seguindo com informações, agora falando por Litoral Norte, pela Rádio Guaíba, com 184 pacientes internados, o Litoral atingiu o maior número de internações desde o início da pandemia. E os leitos clínicos estão em situação crítica, com ocupação de 127%. Ou seja, Beto, os números falam por si, todas as regiões do estado estão bastante sobrecarregadas na área da saúde. E segundo o portal da Notícias do UOL, a variante brasileira aumenta em 10 vezes a presença do coronavírus em doentes. Em um estado de epidemiologia genômica feita por cientistas brasileiros, revela que pacientes infectados com a nova variante P1, de origem no Amazonas, têm uma carga viral 10 vezes maior em secreções colhidas nas amostras RT-PCR do que a média vista em cepas anteriores. Além disso, essa carga está também mais alta em homens e mulheres adultos com idade inferior a 60 anos. Muito bem. Essas foram as principais informações que nós tínhamos para passar da saúde. Um panorama geral, buscamos as notícias de diversas partes do estado do Rio Grande do Sul para que você tenha uma noção de como os fatos estão falando nesse momento. Contra fatos não existem argumentos e nós temos aí toda a rede hospitalar bastante ocupada nesse momento. Em alguns instantes, Monalise Canalha, ao vivo da Secretaria de Saúde, traz informações também da situação, como foi o final de semana, quais são as projeções para os próximos dias dessa bandeira preta que vai durar, a princípio, até sexta-feira. Contudo, o governador Eduardo Leite disse ontem à noite que não descarta a adoção de medidas mais severas
caso os números do coronavírus não baixem e os contágios não diminuam de forma a deixar a rede hospitalar mais desafogada para prestar atendimento. Na sua página no Twitter, ele disse que não é a questão de pegar ou não pegar o coronavírus. A questão é se você tiver um parente ou você mesmo que sofrer um AVC, um acidente ou qualquer outra maledicência e necessite de ser internado em uma UTI, não vai encontrar esses leitos porque eles estão tomados. Essa é a atual situação que nós estamos. E agora partimos para a economia, seguindo o baile aqui no Conecta News, Beto. Isso mesmo, agora são 8 horas e 42 minutos. E a primeira notícia da economia vem pelo portal Infomoney. A Caixa anuncia uma nova linha de financiamento imobiliário corrigida pela poupança. Veja se vale a pena. A Caixa Econômica anunciou na quinta-feira uma nova modalidade de financiamento imobiliário corrigido pelo rendimento da poupança, mais uma taxa fixa que varia de 3,35% a 3,99% ao ano, ao defender o perfil do cliente, mas a taxa referencial TR, que hoje está zerada. A nova opção está disponível a partir de hoje, segunda-feira, dia 1º, e a contratação da nova linha de crédito pode ser feita para a compra de imóveis novos e usados também, para a construção e também para a reforma. Muito bem, boa notícia aí, novas linhas de financiamento indexadas pela poupança na Caixa Econômica Federal. E a outra boa notícia é que o governo federal confirmou auxílio emergencial com 4 parcelas de R$ 250. O presidente Jair Bolsonaro adiantou que as parcelas inicialmente serão de R$ 250 e o benefício vai começar a ser pago ainda no mês de março por um período de 4 meses. A princípio, o que deve ser feito é que em março serão pagos R$ 250 por mês. Já ajuda e é melhor que nada, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal G1, o Imposto de Renda 2021, o prazo para envio da declaração começa hoje, segunda-feira. O contribuinte já pode preparar os documentos. A Receita Federal começa a receber hoje, segunda-feira, a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020. O prazo vai até 30 de abril, mas quanto mais antecedência no envio, mais vantagens o contribuinte pode ter. E as informações da agricultura que nós temos nessa manhã, uma propriedade com surto de tuberculose foi interditada no Rio Grande do Sul. Uma propriedade com 12 bovinos recebeu teste positivo para tuberculose e a Secretaria de Fiscalização Agropecuária e o Ministério da Agricultura acabou interditando. Ela fica localizada no município de Torupi, região central do estado, e está interditada para a movimentação de animais. Conforme informações dos fiscais, o leite e a carne desses bovinos não podem ser consumidos e eles serão sacrificados em um estabelecimento sob inspeção dos oficiais sanitários. E seguindo com as informações sobre agricultura, segundo o Canal Rural, a armazenagem. O BNDES cria linhas de investimento para cerealistas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, criou na quarta-feira uma linha de financiamento para a construção de armazéns e ampliação da capacidade de armazenagem das empresas cerealistas, chamadas pelo BNDES Créditos Cerealistas. A linha de crédito terá 2 modalidades diferentes de contratação. A primeira com taxa pré-fixada de 6% ao ano, equalizada pelo governo federal, com limite de contratação de R$ 200 milhões. E a segunda, com recursos livres do banco e taxa pós-fixada, sem limite estipulado para empréstimo em 2021. E agora, com um oferecimento de Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região. Nós vamos às informações do mercado financeiro nessa manhã de segunda-feira, dia 1º de março. Começamos pelo dólar. O dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,61. O euro a 6,75, a libra R$ 7,80. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 166,00 e mínimo R$ 159,00. O milho máximo R$ 84,00 e mínimo R$ 76,00. E o arroz máximo R$ 89,60. O mínimo R$ 86,55. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 285,50, mínimo R$
R$ 279,00. E a arroba da vaca, máximo R$ 277,00 e mínimo R$ 260,70. E os números das bolsas de valores. Na última sexta-feira, a Ibovespa fechou em queda de 1,98% na casa dos 110 mil pontos. Nova York, Dow Jones queda de 1,50% e Nasdaq alta de 0,56%. Nesse momento, as bolsas europeias operam no positivo. E os números encerrados lá no Oriente, Japão, Nikkei, alta de 2,41% e o chinês Xangai, alta de 1,21%. E já que nós estamos falando do Oriente, Beto, quais são as notícias internacionais, os destaques mundiais na manhã dessa segunda-feira? Agora são 8h47. E já começamos pelo portal Saúde do IG. A agência dos Estados Unidos aprova o uso da vacina da Johnson & Johnson, eficaz com uma dose. Em breve, os Estados Unidos terão mais uma vacina contra a Covid-19. Na sexta-feira, o comitê responsável pelas vacinas da Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, do país aprovou por unanimidade o imunizante da Janssen, braço farmacêutico Johnson & Johnson, que receberá a aprovação do uso emergencial no país. E informações aí do portal Deutsche Welle, o dia de protestos mais violentos em Mianmar foi registrado ontem pelo Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Isso porque militares abriram fogo contra manifestantes. Forças de segurança reforçam a repressão aos protestos contra o golpe de Estado e a deposição do governo democraticamente eleito. Relatos de mortes surgem de várias cidades. A ONU condena a violência e o uso da força excessiva, ou seja, as forças de segurança abriram fogo com munição letal. Até a informação que se tinha ontem, 18 mortes haviam sido apuradas nos protestos do último sábado e domingo. Que reação mais horrenda no século XXI aos protestos democráticos, hein, Beto Guidini? Isso mesmo, Thiago. Ainda continua acontecendo isso. E segundo o portal Saúde, após um novo caso de Covid-19, a Nova Zelândia determina lockdown em Auckland. Segundo, a Nova Zelândia ordenou que a maior cidade do país, Auckland, volte a adotar o lockdown. A decisão foi anunciada no sábado pela primeira-ministra Jacinda Ardern, após um único novo caso do Covid-19. As restrições da cidade de 1,7 milhão de habitantes devem durar no mínimo 7 dias, a contar a partir de ontem, domingo. E durante o período, os cidadãos só poderão sair de suas casas para trabalhar ou fazer compras de primeira necessidade. E olha, caso, né, Thiago? Um caso fechou todo o país por 7 dias. Claro, a Nova Zelândia tem suas especificidades, é um pequeno país lá próximo à Austrália. Fica muito mais fácil de você coordenar um país pequeno do que um mundo continental como é o Brasil, que tem aí mais de 10 milhões de casos e já ultrapassamos a marca das 255 mil mortes por força desse vírus que há um ano toma conta das nossas relações sociais. E para encerrar as notícias internacionais pelo portal R7, essa notícia causa estranheza. Cerca de 300 meninas foram raptadas dentro de um colégio na Nigéria. Um grupo de homens armados invadiu o internato e começou a transferir as alunas à força em carros e motocicletas. E os relatos das autoridades dão conta de que uns homens invadiram o colégio e acabaram levando as garotas. A polícia busca investigar quem foi a autoria e a motivação desse rapto acontecido no último final de semana. Agora são 8h51. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus.
tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Retornando ao vivo para você, o Conecta News de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo na Conecta Mais TV. E agora vamos falar sobre o esporte. A primeira partida do Grêmio na final da Copa do Brasil não fez o dever de casa, perdeu por 1-0. E a primeira rodada do Gauchão, que já começou. Beto Guidini, muita coisa nesse final de semana no esporte? Não tem muita coisa, mas tem sobre o Grêmio, né, Thiago? Agora são 8 horas e 55 minutos. E a previsão do tempo para essa segunda-feira, dia 1º de março, é de sol com aumento de nuvens aqui em Nova Prata, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. E a probabilidade de chuva é de 83%. A mínima foi de 18 graus e a máxima poderá chegar aos 27 graus. E também à noite teremos lua cheia. Agora estão fazendo 21 graus aqui em Nova Prata. E falando sobre o Grêmio, Thiago, segundo a análise, o Grêmio novamente não cumpre promessa e só alimenta a descrença por virada em final. Acabados com os primeiros 90 minutos do final da Copa do Brasil, não se vê lastro para projetar uma reviravolta a favor do Grêmio contra o Palmeiras no próximo, que aconteceu ontem. No próximo domingo será contra o São Paulo. Eu sei que ler isso e as primeiras linhas do texto é dolorido. A derrota por 1-0 em Porto Alegre é um dos pontos, mas talvez o menor da lista, Thiago. Eu posso estar enganado, mas eu também não acredito nessa virada aí, porque com o futebol que o Grêmio mostrou ontem, vai ter que jogar e muito para vencer em cima do Palmeiras. Essa que é a última tentativa de título do Tricolor nessa temporada 2020. O resultado de 1-0 tem que fazer o Grêmio agora, tem que 1-0 leva para os pênaltis, né? Se fizer um gol, ou agora, né, tem que fazer a virada, mas complicado. O Grêmio criou pouco, chegou
pela área aí, sempre tentava fazer uma penetração pelo meio da área, chutava pouco a gol, enfim. Não foi um bom jogo para o Tricolor e a gente precisa menos os guri e mais o Grêmio para poder fazer essa virada em São Paulo. Não se duvida muito do imortal Tricolor, mas pelo que os dados demonstraram ontem, Beto, a gente vai ficar a ver navios. Mas sabe o que começou também nesse final de semana, Beto? Fale-nos, Thiago. O Gauchão, Campeonato Gaúcho, teve a sua primeira rodada e foram a campo aí na Arena União Frederiquense, Ipiranga de Erechim, que venceu o São Luís por 3-0. No Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo e o Pelotas empataram em 1-1. Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo, retornando à elite do futebol gaúcho, venceu por 1-0 o São José. E lá no Bento de Freitas, em Pelotas, jogando em casa, o Aimoré venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas. Hoje à noite, no Beira-Rio, 20 horas, Juventude e Internacional. O retorno aí do clássico Juvenal. Quem que tu acha que vai vencer, Beto Guidini? O Internacional. Né? Será que a todos casar? Se for que nem o Grêmio ontem em casa, né? É verdade. Agora são 8 horas e 58 minutos. O mês de março é marcado por uma data muito importante, o Dia da Mulher. Hoje iniciamos o nosso especial desta data comemorativa, trazendo depoimentos das mais variadas mulheres com as mais diversas profissões. O nosso especial inicia com a dona Ada Alice Pompmeier Dallagnol, do município de Paraí. A professora, aposentada, relata sobre sua vida e nós vamos conferir agora esta matéria. Eu sou Ada Alice Pompmeier Dallagnol. Eu sou natural de Bento Gonçalves. Vim a Paraí há mais de 60 anos, casei e me transferi para cá. Tive minha infância em Bento Gonçalves, num lugar chamado São Valentim, próximo à cidade, onde eu vivi parte com os meus avós, depois só com os meus pais. Eu tive uma infância muito privilegiada. Fui assim muito bem acolhida da toda a família. E fui assim uma criança, posso me considerar, muito feliz. Né? Depois, quando eu terminei a tal da escola primária daquela época, né, eu fui estudar no Colégio das Irmãs Scalabrinianas, na cidade de Bento Gonçalves, onde fiz o ginásio, o antigo ginásio. Depois eu fiz a escola normal. Me formei em 1954. Daí eu comecei a lecionar. Durante o normal, eu fui professora municipal numa escola perto da minha casa. Depois eu fui, quando terminei o normal, então eu fui nomeada pelo Estado e lecionei em Monte Belo do Sul, que hoje é um município que na época era distrito de Bento Gonçalves. Depois fui transferido para uma outra escola aí, na Paulina, no grupo Ipiranga. Fiquei lá 6 meses e depois eu casei, em julho de 1957. Daí eu voltei, como aqui não tinha escola estadual, eu fui cedida à escola. Aqui nós tínhamos uma escola particular, também das Irmãs Scalabrinianas, e aí eu lecionei cedida do Estado para a escola particular. E aí fiquei lecionando muito tempo. Otávio, como foi o presidente da emancipação, e naquela época houve um período político muito conturbado no país. Houve a época da ditadura, né? Então foram abolidos os partidos políticos e ele foi candidato a ser interventor. Ele foi nomeado como o primeiro interventor do Paraí. Naquela época não tinha nepotismo, já vou avisando. Eu fui convidado então por ele, porque era um município que desmembrado de Nova Prata, quase não tinha nada, então
a gente começou a organizar a educação aqui em Paraí. Então eu fiquei trabalhando com ele um bom tempo com ele, com outros prefeitos. Depois eu trabalhei também junto à ex-delegacia de educação, que hoje é a coordenadoria. Depois me aposentei. Eu acho que como eu tive assim uma vida, eu me considero abençoada, porque eu tive uma infância boa, uma adolescência melhor ainda, né? E depois casei com o marido que eu sempre gostei, que eu vivi com ele 39 anos, depois infelizmente ele faleceu, e eu me considero assim uma mulher feliz. Mas falando no geral, eu já li muita coisa sobre as mulheres e eu vi falando muita coisa das mulheres antigas, que elas sofreram. Elas sofreram como escravas propriamente. Elas tinham que fazer tudo e ainda elas não tinham como nada para elas quase, né? Só trabalhar e criar filhos. E eu acho que todas essas mulheres foram umas heroínas, porque elas, inclusive, uma jornalista lá de Bento fez um livro sobre as mulheres do Rio das Antas, o que elas passaram. Então é um livro que tu encontra muito como avaliar o que as mulheres antigas passaram. Hoje em dia já está melhor. A mulher ela teve muitas vantagens, né? Mas ainda falta. Agora, o que eu vejo para a mulher, que a mulher ela tem que lutar pela sua dignidade. A mulher tem que ficar no lugar dela, ela tem o respeito, a base de tudo é o respeito. Porque nós mulheres, fisicamente somos diferentes, mentalmente também, porque nós temos uma maneira de pensar um pouco diferente dos homens. Então a gente tem que ficar cuidando e preservando os nossos valores, dentro de uma linha bem homogênea, nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, né? A gente tem uma linha bem reta, né? E assim a gente faz valer a nossa personalidade, nós temos que fazer valer, e os valores também que a maioria recebeu das famílias, e que esses valores nunca podem ser desprezados. E que elas sempre lutem pelos seus direitos, que elas não podem ser submissas, elas têm que ser iguais, né? E que tenham sempre muito respeito com o marido, principalmente tem que ter muito respeito e muito amor, né? Porque senão eu nesse ponto não posso me queixar, né? Mas é isso, acho que as mulheres hoje em dia elas estão marcando espaço no mundo e esperamos que esse espaço, todas elas procurem ir sempre para o lado do bem, porque o mal anda espalhado. Agora eu também dou esse meu sucesso da vida também que eu tive. Também hoje eu sou uma professora aposentada, sou do lar, vivo com a minha filha, com os meus familiares, que eu tenho, além das 4 filhas, tenho um filho, eu tenho 11 netos, 2 bisnetas, que são os amores. Então, que elas procurem assim serem bem autênticas, as mulheres que sejam autênticas, que tenham respeito com todos, né? E que sejam felizes, porque quem faz a felicidade somos nós. Não adianta a gente querer que o outro faça tu feliz, porque se tu tem que te fazer feliz e fazer que o outro te faça feliz.
Muito bem, aí você está acompanhando. Essa semana teremos depoimentos em homenagem ao Dia da Mulher, que é no próximo 8 de março, segunda-feira que vem. E agora ao vivo da Secretaria de Saúde aqui de Nova Prata, Monalise Canali na companhia do Dr. Guilherme Savariz Schossler para falar sobre a situação da pandemia no último final de semana, como está o hospital nesse momento e quais são as recomendações para os próximos dias. Bom dia, Monalise. Bom dia, Dr. Guilherme. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais. Exatamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, como todas as segundas trazemos atualizações sobre o plantão Covid aqui na nossa programação. E hoje estamos diretamente da Secretaria de Saúde conversando com o Dr. Guilherme, que vai atualizar um pouco para nós sobre a situação do final de semana, sobre leitos e como está a situação no município de Nova Prata. Bom dia, doutor. Bom dia. Olha, uma atualização não muito boa dessa vez, né, Analisa? É o seguinte, final de semana, então, foi marcado por um atendimento intenso no hospital. Foram praticamente só doenças respiratórias. A gente quase não atendeu outras demandas, até a população colaborou, a gente pediu para o pessoal não procurar o pronto-socorro por coisas indevidas e até foi bem pouca demanda nesse sentido. Mas doenças respiratórias internaram muitas. A gente hoje tem em torno de 24 ou 25, porque cada vez que a gente vai no hospital aumenta, né? E a gente não está lá o tempo todo, pacientes com entre Covid e suspeitas de Covid. Isso é um número bem alto. A gente tem hospitais, muitas vezes, bem maiores que o nosso, que não estão com essa demanda. É que a gente recebe uma população numa região. Então, desses 25 pacientes, é importante deixar claro que não são só pacientes de Nova Prata, tá? Então, tem pacientes de vários municípios ao redor. E final de semana a gente teve um óbito também de um paciente de Nova Prata, teve mais um de um outro município. Hoje temos mais uma paciente em ventilação mecânica no pronto-socorro também, que não é daqui da cidade, mas está lá também. Então é importante sempre salientar que o hospital, além de absorver toda a demanda do município, ele ainda pega mais outros municípios. Então por isso que às vezes os nossos números dentro do hospital são sempre bastante robustos comparados com outros, porque a gente tem essas referências. A gente pede às pessoas que não procurem um pronto-socorro por doenças que possam esperar. Eu sei que é difícil muitas vezes tu saber, mas será que eu posso esperar ou não, né? Mas tentar marcar num consultório, conversar com outros médicos, às vezes tu tem um conhecido médico, alguma coisa assim, tentar resolver dessa forma. É o que a gente pede, porque a gente não está conseguindo atender as pessoas lá de forma no tempo que elas gostariam, então muitas acabam aguardando por muito tempo, e esse fato de estar lá aguardando por muito tempo, daqui a um pouco tu está te expondo também até uma contaminação. Então acho que não é um momento, né? Então a emergência superlotada, os postos de saúde também estão cheios, a gente está vivendo um momento bem preocupante, tá? Os leitos de UTI ontem eu recebi, Caxias do Sul, a parte privada. Tá? As pessoas acham que às vezes se eu comprar um leito, se eu ir particular, está 120% de lotação. Então, assim, a chance de conseguir um leito no sistema privado é nenhuma. E na parte pública, que é SUS, em torno de 101%, 102% de lotação também. A parte de internações hospitalares ainda não chegou no colapso. Tem leito para internar. Né? Aqui no hospital a gente tem um plano de contingência que a gente vai aumentando os leitos à medida que vai aumentando a demanda, né? E hospitais maiores também tem isso, então a parte de internação, mas para a UTI está bem complicado. E então a gente pede às pessoas agora, porque o estrago já está feito, tá? Não tem como mudar isso aí. Então a gente pede agora que as pessoas se cuidem muito para que não piore. Não é para eliminar esse caos todo agora, vai permanecer por um tempo, porque as contaminações já ocorreram. E então agora a gente precisa de um cuidado extremo para que isso não piore. Então o pedido nosso agora é que as pessoas realmente levem a sério. Se máscara funciona ou não funciona? Tu tá na dúvida, né? Porque a gente sabe que tem comentários, né? Usa então. Se a dúvida é entre usar ou não usar, usa. É simples. Se a dúvida é entre manter a distância, funciona ou não funciona, faça. Peque pelo excesso, então, né? Se a pessoa não acredita que exista Covid, porque ainda acredite se quiser, ainda tem pessoas que acham que é mentira. Ontem mesmo eu fui internar uma paciente no hospital
que o familiar até agora acredita que não é do Covid, ela está com 80% do pulmão comprometido, a chance de morrer é enorme, e eu não consegui convencer ele, mesmo com o exame positivo, que era do Covid, não, era outras coisas, a gente estava inventando. Então isso aí não acontece, tá? A gente está fazendo uma transparência, é jogo limpo, então em nenhum momento a gente escondeu dados, tanto é que quando o hospital estava vazio, a gente falou, está vazio, e agora que o hospital está cheio, a gente está dizendo que está cheio. E se esvaziar, eu vou falar que esvaziou, pronto. Então a gente vai tentar manter sempre essa transparência. Então o momento agora é bem complicado, e a gente torce aí que as pessoas consigam se organizarem também, porque não é fácil. Com quem que fica o filho? Às vezes o filho vai na escola meio turno, o outro meio turno fica com a avó, né? Mas agora parece que não, as escolas também, pelo que eu vi, vão ser suspensas, aí esses pais vão ter que trabalhar, enfim, então espero que as pessoas consigam se organizarem para que a gente consiga melhorar isso aí. Está um momento bem complicado. E doutora, a gente sabe que diversos boatos vão surgindo no decorrer, né? Existe um boato também sobre a igreja, sobre abrir igreja para colocar leitos. O que realmente vai acontecer, o que não vai acontecer? Ontem eu recebi um áudio também, não sei quem que fez aquele áudio ali, acho que rolou por todos os WhatsApp da cidade, e aí veio uma avalanche de perguntas, né? O hospital, desde o início da pandemia, foi lá no comecinho, foi cobrado de todas as instituições que fosse realizado um plano de contingência, que o hospital vai sendo fragmentado em pedaços, e à medida que vai aumentando a demanda de Covid, a gente vai abrindo novas alas. Então, a primeira ala que a gente tem sempre para Covid, aqueles leitos encheram, a gente abriu mais uma ala e agora mais outra. Então, já foram todo o posto 1, que é o primeiro andar do hospital, separado exclusivamente Covid, tá? Mas a gente ainda tem o posto 2, só que lá estariam as internações normais. Então, caso a gente precise, a gente vai aumentar para o posto 2 do hospital. Então, leito no hospital, eu quero deixar bem claro para as pessoas, não vai faltar por enquanto, tá? Mas que cada ala que a gente abre, cada setor que a gente aumenta, lota rapidinho, isso está acontecendo. Então, o nosso maior medo é que dessa demanda grande de pacientes internados, a gente venha a ter 7, 8, 10 pacientes de UTI. E aí, a gente sabe que não vai conseguir leito. Então, a gente tem também o plano, se precisar, de um outro setor para organizar esses pacientes, caso for necessário. Mas tudo é mais complexo. A maior dificuldade que a gente tem hoje, e todos os hospitais têm, não é abrir leito. Abrir leito, tu compra respirador, monta e pronto. Mas o problema é quem que vai operar. Está um déficit de funcionários já, as pessoas estão cansadas, elas não param um dia se querem trabalhar, não tem folga. Quando ela vai tirar uma folga, um funcionário adoece, chama de volta. E não é plantões, gente, de 4, 5 horas, é 12 horas direto, né? Então, mesmo a nossa maior preocupação hoje de todos os hospitais é a falta de funcionários. Então, é isso que a gente está mais preocupado agora com relação à estrutura, né? Mas, por enquanto, a gente tem leito para internar os pacientes. O problema é a gravidade deles e para onde que a gente vai encaminhar. Então, esse negócio da igreja aí, é engraçado até, mas assim, não é, no momento, não existe, é uma fake, na verdade, né, digamos assim, tá? Então, isso não vai acontecer agora. Nós agradecemos, doutor, pelas informações. Na sequência, o doutor também estará no programa Algo a Mais, a partir das 10h30, ao vivo, com o prefeito Alcione, falando sobre a bandeira preta. Muito obrigado, doutor, pela disponibilidade, pela transparência. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, doutor Guilherme Monalise, diretamente da Secretaria de Saúde, trazendo as notícias e as implicações dessa segunda-feira de manhã. Na sequência, no programa Algo a Mais, às 10h30, o prefeito Alcione e o doutor Guilherme trazem mais informações. Essa manhã a Conecta Mais se volta para fazer a cobertura local da bandeira preta e como estão os casos, as internações cresceram e nós precisamos nos solidarizar ao Hospital São João Batista. Beto Guidini. Agora são 9h16, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa, voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E agora vamos para o bloco final do Conecta News nessa manhã para trazer os boletins epidemiológicos e as informações da política e atualidade, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9 horas e 20 minutos. Mas antes, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 1º, é de sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A probabilidade de chuva é de 83%, a mínima 18 graus e máxima pode chegar aos 27 graus. E neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos falar sobre os boletins epidemiológicos da nossa região, Tiago. E começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos, 179. Pacientes internados no Hospital São João Batista são 13. Casos novos, 28. Óbitos confirmados foram 17. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 33. Em isolamento, 37 pessoas, óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 9, pacientes curados 325, casos confirmados 337, cotiporanenses sob monitoramento 42 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 52, hospitalizados 8, óbitos 8, casos em isolamento e monitorados 302 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 207, óbitos foram 16, hospitalizados 7 pessoas. Em outros hospitais, 1 pessoa. Pela cidade de Paraí,
Casos confirmados 804, curados 724, internações 5, óbitos foram 6 e em monitoramento são 160 pessoas. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 23, isolados 62, hospitalizados 2 e óbitos foram 4. E pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos em isolamento domiciliar 45 e hospitalizados não temos nenhum, em análise 8, curados 62 e óbitos foi um óbito, Thiago. Muito bem, Beto, essas são as informações e nós vamos atualizando para você durante essa semana. E agora as informações da política e atualidade. Os insumos para produzir mais de 12 milhões de doses de vacina de Oxford da AstraZeneca chegaram ao Rio de Janeiro. A matéria-prima saiu da China na última quinta-feira. O IFA, ingrediente farmacêutico ativo, vai ser produzido para fazer a vacina aqui em solo brasileiro. As doses devem ser entregues ao Ministério da Saúde durante este mês de março. E a vacina, quando chega, é sempre boa notícia, Beto. E segundo o portal Último Segundo, a Covaxin, o Ministério Público e o TCU pedem a suspensão da compra do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, junto com o Tribunal de Contas da União, TCU, entrou com um pedido de sexta-feira para que seja suspensa a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, vacina indiana, contra o Covid-19, adquirida por meio do acordo com a Precisa Medicamentos, fabricante brasileira do imunizante indiano. A Procurador-Geral da República, TCU, Lucas Furtado, contesta o fato de que o contrato de 1,6 bilhão de reais teria sido formado sem que haja eficácia comprovada para aplicação no país. E outra informação importante sobre a vacinação: os governadores declararam que estão em negociação para comprar vacinas. De acordo com Flávio Dino, governador do Maranhão, cada governo tem tentado fazer compra do seu jeito com os seus contatos, mas virou aí, uma verdadeira corrida dos governos dos estados para também tentar comprar vacina após a decisão do STF que autorizou os entes federados a buscarem por fornecedores. E segundo o portal Petronews, Bolsonaro critica lockdown. Abre aspas. O povo quer trabalhar, fecha aspas. Após o crescente número de decretos de lockdown no país, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na sexta-feira a medida tomada por governadores do estado. Bolsonaro lembrou que uma das consequências do fechamento do comércio é a destruição de empregos. Muito bem, mas se a gente não fechar nesse momento, a gente pode não ter quem trabalhe depois também, quem compre ou quem faz qualquer outra atividade. Acho que sempre nesse peso que há um ano atrás o presidente da República encabeça, essa posição negacionista que ele tem de dizer que a doença está aí, que a gente não tem o que fazer, que eu já mandei dinheiro para os estados, enfim, aquele discurso dele que sempre vai pela mesma tangente. No momento a gente tem fatos que pesam além da opinião do presidente. Nós temos os hospitais superlotados de uma maneira nunca antes vista em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, antes de se abraçar a opinião do presidente, dê uma consultada como está o hospital da sua cidade e veja qual é a situação para ver se o presidente está certo ou está errado. Porque a próxima notícia não deixa a gente mentir e contra os fatos não se impõem argumentos. Em colapso na saúde, a cidade de Chapecó fecha o comércio por mais uma semana para frear a Covid. Em pronunciamento, o prefeito João Rodrigues disse estar enxugando gelo. A situação em Chapecó é a mais severa relatada em toda a região sul e o comércio estará completamente fechado de hoje até o domingo. E segundo falando de Chapecó ainda, Thiago, pessoas se ajoelham e formam corrente de oração em hospital de Chapecó. Um grupo de pessoas fez uma corrente de oração em frente ao Hospital Unimed de Chapecó na noite do sábado. O vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas ajoelhadas enquanto oravam pelas pessoas internadas por conta do coronavírus em Chapecó. Em Itajaí, Santa Catarina, conhecida aí pelas praias e também pelo movimento portuário, a prefeitura na última quinta-feira emitiu um decreto fechando as áreas de areia e proibindo a permanência de banhistas. O decreto estabelece movimentação de 25% em toda a capacidade do comércio, incluindo shoppings e supermercados. Prova de roupas e calçados está proibida. São algumas das medidas que estão instaladas em Santa Catarina. Agora, saindo um pouco do Covid-19, segundo o portal EN,
Amazônia. Investigação revela terras protegidas à venda no Facebook. Pessoas que invadem e desmatam ilegalmente trechos da floresta amazônica estão anunciando áreas no Facebook em busca de compradores. Uma investigação da BBC encontrou na plataforma de dezenas de anúncios em que vendedores negociam pedaços da floresta ou áreas recém-desmatadas que eles não possuem por valores que chegam à casa de milhões de reais, Thiago. E olha, falando em Amazônia, no último final de semana, o Amazônia 1 entrou em órbita com sucesso e inicia sua transmissão de dados. O programa permitirá, através do novo satélite, testes de uma nova plataforma da multimissão brasileira. Em 17 minutos após o lançamento, o satélite brasileiro alcançou a órbita e o seu destino a 752 quilômetros de altitude da superfície do planeta. Ele vai monitorar a floresta e o desmatamento. E agora, essa da atualidade, Thiago, segundo o portal G1. Um paraibano compra um carro de luxo, abre aspas, não cabe no veículo, e o vídeo viraliza na web. Diz ele que era um sonho. O empresário Diego Alexandre passou por parte de seus 36 anos da vida pensando no carro dos seus sonhos. Depois que fez a aquisição mais desejada das últimas 3 décadas, foi pego de surpresa com um detalhe que fez viralizar na internet. O paraibano de Campina da Grande, que tem 1,93 m de altura, não coube no veículo. E aí ficou essa cena que você tem na imagem aí, né? Ele com a cabeça para fora tendo que usar um capacete. Coisas que acontecem. E para nós encerrar, Beto Guidini, os 50 anos de uma obra mágica na história da música mundial. What's Going On? A obra colossal de Marvin Gaye, cantor norte-americano. O álbum mais pessoal da estrela do soul atingiu territórios inexplorados para a música negra e serviu para um guia de muitos artistas posteriores. Tu tocava muito Marvin Gaye na Coroados, né, Beto? Com certeza, Thiago. Maravilhosa essa música. Muito bem, sendo esses os principais destaques dessa manhã que nós tínhamos para repassar para você. Acompanhe a nossa programação, tem algo a mais, tem Expresso Meio-Dia, tem entrevistas, tudo isso ao vivo na sequência. Nós voltamos amanhã, cuidem-se e uma boa segunda-feira. Agora são 9 horas e 29 minutos. O Conecta Mais News volta terça-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.